Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 3 de julho, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre saúde em São Vicente e desafios também na rede privada. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Saúde de São Vicente, Deisio de Souza. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, doutor Clemente. Bom dia a todos aqueles que nos assistem pela Santa Cecília. E também o diretor da Clínica Multiimagem, José Carlos Clemente. Doutor Clemente, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui, falando especialmente de saúde, que eu acho que é uma área onde as pessoas anseiam muito por melhora. Claro. Né? E a gente estava até falando aqui nos bastidores da importância de se travar essa batalha entre saúde pública e privada. Sem dúvida nenhuma. E a partir de agora, você que está em casa também é nosso convidado e pode participar do programa, fazer sua pergunta para os nossos entrevistados pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Deisio, nós já temos aí 18 meses de uma nova administração em São Vicente e a saúde, como tantas outras áreas na cidade, certamente deveria estar em frangalhos quando vocês assumiram. Passados um ano e meio, qual balanço pode ser feito? Bem, Nathalie, infelizmente é uma verdade, né? Quando nós assumimos a administração municipal no ano de 2017, nós encontramos uma rede de saúde pública sucateada. Então, assim, grandes desafios nós enfrentamos no início, ainda continuamos tentando vencê-los todos os dias, afinal, saúde pública no Brasil é um desafio diário. Mas, inicialmente, a respeito do balanço, tem algo que não aparece muito para a população em si, que é a organização administrativa. Então, que é a mais importante, que faz tudo funcionar, né? Exatamente, senão não consegue chegar ali até o atendimento, até a ponta final, né, o usuário. Então, assim, essa reorganização, ela passou tanto para a negociação com os fornecedores, com os prestadores de serviço, repactuação de preços e de contratos, é uma grande conversa, uma conversa que se estende até essa data, até a presente data, que é com os locadores, né, das nossas unidades. A maioria das nossas unidades não são próprias, isso é também um grande problema, porque ali a gente consegue despender muito recurso com relação a todas essas locações. E aquilo que eu disse no início, não é algo que aparece muito para a população, né? Mas nós temos também resultados para a população de São Vicente, ela consegue perceber através dos serviços que nós oferecemos, que esses serviços eles tiveram realmente uma retomada, né? Eles foram reorganizados e disponibilizados novamente. Nós podemos citar, inclusive, o TFD, que é o transporte fora do domicílio, fora do município. Quando nós assumimos, os carros que eram utilizados eram carros que não estavam em condições de rodarem, né? Foi vinculado aí, principalmente na mídia local, carros com portas caindo, o próprio usuário, o paciente, o doente, tendo que fazer essa manutenção, ou ajudando, ou empurrando, quer dizer, assim, algo inconcebível. Hoje nós temos aí 120 vagas diárias, né? Nós temos 8 vans e mais 2 ambulâncias operando para esse serviço. Fora isso, nós também conquistamos aí a inauguração no ano passado do Hospital Olavo, né? Conseguimos, enfim... Reabri-lo, né? De maneira decente para a população. Isso. Obviamente, ele hoje opera na metade da sua capacidade, ali é ofertado 20 vagas das 40 que estão sendo planejadas. Acreditamos aí que até o final desse ano a gente consiga também trazer e oferecer essas 20 novas vagas, podendo operar com 40 leitos, ok? O Hospital Municipal, nós também fizemos uma intervenção, uma ambientação no primeiro andar. Como que está o Hospital Municipal hoje, secretário? O CREI, ele é alvo e foi alvo de duras críticas
na gestão passada. A Sim. gente via pessoas padecendo nas filas de espera, muitas vezes sem nenhum atendimento, levando insumos da própria casa. E quando eu falo insumos, não são apenas lençóis, gás, algodão, Verdade. coisas que deveriam estar ali disponíveis para a população. Qual é o cenário hoje do antigo CREI, atual Hospital Municipal? Então, essa questão de medicamento e insumos, ela está superada. Nós conseguimos vencer esse desafio. Como eu disse, não é fácil, né? Porque a gente fala de recurso. Quando a gente despende recurso, é necessário que a gente tenha essa receita. E receita é aquilo que a gente não tem. A gente tem aqui na nossa bancada a presença do Dr. Clemente, que é do setor privado, e ele sabe muito bem como é que funciona essa questão também no setor privado. Quer dizer, assim, se a nossa receita é baixa, o nosso gasto, o nosso despende não pode ser muito alto. E saúde tem sempre um gasto muito alto. Muito alto, né? muito alto. Geralmente, Então, quando a gente está tratando de saúde, infelizmente a gente vai falar sobre isso aqui no programa, mas o brasileiro ainda não tem muita política da prevenção, né? E quando chega na ponta, muitas vezes o tratamento é muito caro. Verdade, verdade. Hoje nossas farmácias, nosso almoxarifado estão abastecidos. Doutor Clemente, embora a rede privada de atendimento tenha menos reclamações, seja menos alvo da ira, muitas vezes, da população, é preciso estar atento ao atendimento que se oferece para esse público. Como que isso é feito dentro da rede multimagem? Como é que se percebe essa necessidade? Como é feito esse treinamento? Olha, nós fazemos treinamento contínuo, Nathalie. Isso parece que ainda assim falta. Nós fazemos um treinamento interno, fazemos treinamento com pessoas de fora e você vê que mesmo assim o despreparo é grande. Você tem por um período, vamos dizer que uma melhora. E logo depois uma queda. E logo queda. depois você começa a reduzir a qualidade de atendimento. Eu diria que a Baixada Santista, e na medida que você vai para o litoral, isso piora. Tanto o litoral norte como o litoral sul. E nós temos clínicas também no litoral norte, e você percebe essa diferença de atenção. Então, por exemplo, o paulistano já atende melhor, né? Então, a gente tem que trabalhar esse lado com treinamentos realmente contínuos. Tentando achar uma unidade, uma linguagem única, né, para todos. E você não, e pior que não consegue, porque o Fleury, por exemplo, que é uma referência nacional, saiu uma estatística recente de que ele estava feliz com um resultado positivo de 82%. Ou seja, 18% das pessoas estavam descontentes. E ainda assim ele achou bom. Eu achei péssimo, por exemplo. Mas é para mostrar o quanto no Brasil nós temos deficiência de mão de obra qualificada. E isso é um complicador muito grande, especialmente na área da saúde, sem dúvida. onde as pessoas são carentes, elas querem uma atenção especial, tão Exatamente. fragilizadas. Exatamente. Né? Ninguém procura o médico porque quer ou porque acha agradável o passeio ao consultório médico, né? E tem um detalhe também, Nathalie, que é muito importante, que é difícil, como o paciente já está fragilizado, às vezes o problema não é da empresa, da clínica, Sim. ou do médico especificamente. O problema é do convênio, mas ele confunde. Sim. Como se o problema fosse do médico que não quer atender a consulta dele ou não quer atender o exame dele. Na verdade, o convênio não autorizou. Não autorizou. Né? E aí ele fala, pô, eu vim aqui e você não quer me atender. Não, a gente ganha dinheiro atendendo. Então é claro que eu quero te atender. Mas o problema é que o seu convênio não autorizou em tempo hábil. Você vai precisar de mais algumas horas, mais alguns dias. Isso é até uma coisa boa para a gente comentar no programa, que eu acho extremamente complicado aqui no Brasil. Você, posso chamar de você? Você, claro. Você acredita que esse seja um dos grandes desafios a serem vencidos na rede privada de atendimento médico? Yes. Eu acho que esse é um grande problema e eu quero falar isso de pronto mesmo, porque é uma coisa que está aqui para mim, né? É uma coisa muito simples de resolver e, no entanto, eu sinto que os nossos representantes no Senado e no Congresso, eles não tomam partido disso. Eu acho uma coisa absurda, porque é uma coisa muito simples, Nathalie. Você poderia funcionar como se fosse um cartão de crédito. Sim. Né? Então, esse cartão de crédito, entre aspas, que na verdade é a carteirinha do paciente, relativo ao convênio que ele escolheu, na hora que você procurasse o médico, o clínico, ou o especialista, ou o serviço de laboratório de imagem,
e vocês passassem esse cartão, a autorização deveria ser imediata. Sim. Uma vez que ele está ok com o plano... E com o pagamento? Com o pagamento não tem, porque teria que ter uma autorização automática, imediata, para não haver desgaste com esse paciente, para não agravar a doença dele. Da mesma forma, para o médico que atendeu, uma vez que foi colocada a senha do usuário, não poderia haver glosa dessa fatura, porque o paciente está assinando ali. Sim. Né? E existem as duas coisas. Então, acaba complicando a vida do paciente, porque tem convênios que demoram 7 dias, 10 dias para autorizar um procedimento. Sim. E isso vai agravar a doença do paciente, além de complicar essa relação médico-paciente, porque ele pensa, muitas vezes, que é o médico que não quer atender, ou então ele diz que a profissional que o atendeu, que normalmente é uma secretária, o tratou mal. Na verdade, às vezes não tratou mal. É que o convênio é que não autorizou e ela vem com uma notícia, escuta. Ruim. O seu convênio ainda não autorizou. Mas estou marcado 7h15, por exemplo, 8 horas. Não, mas não sou eu. Então, é difícil você passar isso para uma pessoa que está muito carente, às vezes com dor, às vezes com suspeita de um câncer, por exemplo. E é extremamente complicado passar essa notícia, quando na verdade é uma coisa extremamente simples. Nós estamos aqui sentados com um representante da rede pública e com um representante da rede privada. Quando começamos o programa, doutor Clemente, você tocou num ponto que eu acho e que eu acredito que deva realmente haver um equilíbrio para as coisas funcionarem melhor nesse país. Um diálogo maior entre rede pública e rede privada. Como criar esse novo olhar? Porque eu acho que tem que se mudar uma cultura geral, na sua opinião. Nós estamos falando aqui nos bastidores, isso aí também é uma coisa muito complexa, que vai piorar. Agora, você deve ter visto, Nathalie, as franquias que vão existir nos novos planos de saúde. Sim. E também, você tem uma franquia que pode ser XYZ, mas você tem uma coparticipação também. Essa coparticipação é em torno de 40%. Quem vai ser prejudicado? Especialmente a classe mais pobre, que ascendeu naquele momento por um determinado patamar possível de ter um plano de saúde, e a classe média, especialmente a classe média baixa, que vai sofrer muito com isso, porque ela não vai ter dinheiro para pagar a franquia ou para pagar a coparticipação. E aí eles vão automaticamente migrar para o sistema público de saúde, que já tem os seus problemas. Verdade. A gente vai receber um público que a gente não esperava. E que na verdade, já está um pouco até maior em virtude da crise dos últimos anos. Sim, né? O cancelamento dos planos. Né? A rede pública de saúde de São Vicente percebeu esse aumento? Nós fomos impactados. Quando nós assumimos em 2017, nós percebemos que, além de todos os problemas de ordem administrativa, a gente enfrentava esse problema da crise. Então, assim, acabamos recebendo uma demanda que nós não esperávamos, e ela é uma demanda crescente, né? A gente percebe pelos atendimentos. Inicialmente, o CREI tinha capacidade, o Hospital Municipal ele tinha capacidade para 800 mil atendimentos, e hoje nós já estamos na casa de 1.000 atendimentos dia. Então, assim, é muita coisa. Hoje, quais são os principais desafios dentro do CREI, secretário? Eu acredito que todo mundo aponta para uma ampliação. Eu acho que a gente não deveria ampliar, a gente deveria aperfeiçoar aquilo que a gente já vem realizando. Né? Então, assim, existem várias conversas aí, várias discussões em relação ao que nós poderíamos fazer para aumentar o número de leitos, mas, na verdade, o que eu acredito, e não só eu, né, os técnicos da Secretaria, que nós deveríamos optar para transferir o pronto-socorro do Hospital Municipal, que o pronto-socorro pudesse operar em um outro equipamento, em um outro imóvel. Eu tratei com o doutor Clemente a questão da qualificação, a necessidade da qualificação. Sim. E a qualificação não é só na rede privada, é necessário qualificação como um todo. Claro. Né? E isso inclui, claro, que a rede pública. Como que os funcionários da Secretaria Municipal de Educação, aqueles administrativos e os que estão em contato com o paciente direto, eles são treinados? E como os médicos que ali atendem, muitas vezes, recebem a informação de que é preciso atender bem? Isso, nós temos um núcleo de educação permanente dentro da Secretaria de Saúde, é uma estrutura voltada para isso, ela cuida dessa educação continuada.
Nós acreditamos que a educação, a atualização profissional, ela é necessária, até porque a gente percebe que a cada dia que passa é descoberto novos medicamentos, Sim. novos tratamentos, novos procedimentos e novas doenças também. Estamos investindo, a Secretaria de Saúde investiu já aproximadamente no final do ano cerca de R$200 mil para a gente poder trabalhar um pouco mais com este departamento. Toda vez que tem uma incidência de doença ou de imunização, a gente faz esse treinamento. Nós acreditamos que a valorização do profissional se dá também através dessa atualização profissional, Claro. dessa capacitação. Sim. E, obviamente, o que a gente quer é que, no final, o usuário tenha um atendimento com qualidade. E, por isso, a gente tem investido nesses profissionais. Doutor Clemente, quando o senhor começou a sua trajetória 25 anos atrás, imaginou que o senhor estaria de frente com tanta tecnologia? Não. A gente imagina que é uma evolução, mas chega num ponto que você fala, acho que agora não tem muito mais espaço para evoluir rapidamente. E foi ao contrário, porque nesses últimos anos a evolução foi extremamente rápida, a ponto de muitas clínicas, por exemplo, não conseguirem acompanhar. Né? A gente, felizmente, conseguiu e a gente busca isso sempre, mas não é o habitual. Né? Os custos são muito altos no Brasil por causa do alto índice de impostos. Você imagina, Nathalie, hoje baixou um pouco, mas nós chegamos a ter 130% de impostos em cima de um produto médico. Hoje beira aí os 60%. Mas mesmo assim ainda é muito alto. Muito alto, extremamente alto. E nós temos tecnologia e qualificação aqui no Brasil e ainda importamos muito de fora, trazemos muito de fora, né? Verdade. Tudo de fora. Nós não produzimos, a não ser coisas básicas, materiais consumíveis, mas material de alta tecnologia, que é o caso da minha área, por exemplo, a área radiológica, o Brasil não produz absolutamente nada, com exceção do raio-x. Só raio-x. E assim mesmo a ampola que o compõe, que na verdade é a alma do raio-x, Sim. ela é importada. O Brasil não fabrica ampola de raio-x. Ou Só, seja, só fabrica o aparelho. só a carcaça. cápsula, vamos dizer assim, a carcaça. O restante não consegue fabricar uma ultrassonografia e muito menos o restante, né? Coisa até que a gente poderia comparar com a Coreia do Sul. Sim. Coreia do Sul, em 1970, tinha chamado de... É um PIB per capita que eles chamavam na época de paridade de poder de compra, PPP. Ela tinha esse PPP, que na verdade corresponderia a um PIB per capita, metade do Brasil. Hoje ela tem 2,8 vezes maior que o Brasil. E ela que tinha zero de tecnologia, hoje fabrica Quase tudo que a gente vê. tudo que você pode imaginar de alta tecnologia, Sim. né, vem de lá. Só pegar Samsung, por exemplo, que hoje fabrica de parafuso a ressonância magnética, por exemplo. Então, e sem contar os carros coreanos, né? Que estão tomando conta do mercado mundial, né? Os computadores. Computadores. Então, assim, educação. Educação. Essa é a palavra-chave que o brasileiro ainda não conseguiu perceber. E com isso nós não temos incentivo para nada, incluindo, você sabe muito bem disso, o Deison também sabe muito bem disso, que os nossos principais cientistas hoje, Vão para fora eles do país. migram Vão para embora. fora do país porque não existe um apoio financeiro para as suas pesquisas. O que é uma pena. Você acaba tendo alta Grandes tecnologia de uma forma muito cara, quando na verdade o Brasil poderia estar exportando isso e ter divisas. E muitas vezes essas tecnologias, em alguns países, acabam sendo os projetos assinados por brasileiros, né? Verdade. Por conterrâneos nossos, e a gente está comprando a um preço absurdo. Tem. Eu me lembro de uma pessoa especificamente que hoje faleceu tal, se chamava Renan Flacker. Renan Flacker, ele era do Rio Grande do Sul. Esses estentes que você tem hoje, essas estente, válvulas, coisas assim de alta tecnologia que se usa para fazer radiologia intervencionista, por exemplo, ele foi um dos maiores criadores do mundo, era um brasileiro. Então você vê que o que fizeram? Eu trabalhei com ele em 1988 em São Paulo. Ele era um cara tão bom e tão voltado para a pesquisa
que o americano viu e falou, opa... Vem pra cá. Vem cá, neguinho. Quanto você quer? E ficou lá até morrer nos Estados Unidos. Mas eu acho uma pena, porque, ou seja, as cabeças pensantes nós temos. O que falta é o apoio para que ele fique estabilizado no país. É a valorização do profissional, né? Claro. Do nosso profissional, da nossa tecnologia. E certamente isso impactaria também na rede pública. Eu acredito que sim. A gente percebe justamente isso. É isso que o doutor Clemente falou. Nós temos pessoas que têm grande capacidade. Temos grandes centros formadores. Sim. E não só isso, né? A gente tem estrutura para isso, né? Existe investimento para isso. Sim. Só que uma vez formado, não tem campo de atuação. E aí é onde eles saem do país para buscar isso lá fora. E depois a gente compra deles. É verdade. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente abre com a participação do telespectador. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos este bloco com mais um caso de crueldade na região. Em menos de uma semana, outro recém-nascido foi encontrado dentro de um saco de lixo, aqui na região. Desta vez, em Praia Grande. A recém-nascida foi encontrada por um catador de recicláveis que procurava latinhas dentro de um contentor igual a esse, aqui na rua Bahia, no Gonzaga. A criança estava sem vida, embrulhada em uma toalha dentro de sacos de lixo. O cordão umbilical estava enrolado no pescoço. O contentor original foi levado pela polícia para a perícia. Wagner é proprietário dessa loja próximo ao local. Ele acompanhou toda a movimentação por volta das 10 da manhã. O comerciante, inclusive, passou pela lixeira minutos antes do bebê ser encontrado. Não tinha barulho nenhum, né? Uma coisa que me chama a atenção, eu tenho filhos pequenos, então o choro de uma criança deixa a gente atento. E não tinha barulho nenhum, meia hora mais ou menos antes do rapaz achar a criança. A Polícia Civil acionou o síndico do prédio que fica em frente onde a criança foi encontrada para analisar as imagens de câmeras de monitoramento. Nós tivemos um probleminha técnico. Na verdade, este VT que vocês estavam assistindo se refere ao primeiro caso que aconteceu aqui em Santos, na Rua Bahia, no Gonzaga, onde uma criança foi encontrada numa lixeira, num contentor de lixo, depois de ter vivido momentos de profunda tortura. Daqui a pouquinho a gente exibe o VT falando do caso de Praia Grande. Voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Saúde de São Vicente, Deisio de Souza, e o diretor da Clínica Multimagem, José Carlos Clemente. Você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que já está aí na tela, pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo no Facebook, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. E eu abro este bloco com os nossos convidados, com a participação do telespectador. Pode pôr a pergunta na tela, por favor? É a Maria de Lourdes, de São Vicente. Por que eu creio não tem jeito se a cidade tem o respaldo do governador e de um deputado estadual? Por que não é tão fácil assim, né, Deisio? Não é o governador nem o deputado estadual que vão resolver todos os problemas, Verdade. né? A maior parte do recurso que vem destinado para a saúde, não só do município de São Vicente, mas de todo o Brasil, é do governo federal. Sim. A gente tem buscado aí conseguir faturar mais para receber mais recursos. Afinal de contas, nós gastamos mais com saúde, nós despendemos mais recursos do que aquilo que nós recebemos, do que a nossa receita. Acho que, assim, quando a gente aponta para a saúde pública, obviamente, a gente teria que olhar também para o setor privado. Claro. A título de parceria até. E nós propomos isso na cidade de São Vicente. O prefeito ele tem conversado com várias irmandades, o prefeito tem conversado com vários órgãos do terceiro setor, tentando buscar essa parceria. Público-privado. Público-privado, só que assim, quando nós da saúde apresentamos a nossa tabela de preço, e obviamente o doutor Clemente está aqui, ele vai concordar comigo, e ela é referenciada pelo SUS. Pelo SUS, inviável. O parceiro ele acaba desistindo, porque parceria é isso, né? Parceria tem que ficar bom para os dois lados. Quando nós apresentamos a tabela, ou seja, aquilo que a gente está disposto a pagar, o parceiro, o pretenso parceiro, ele acaba desistindo, né, de participar disso. E aí a gente se torna novamente uma dificuldade e retoma aquilo somente com o setor público. Essa é a nossa dificuldade. Falando em parceria, como é que está a questão do Hospital São José?
Então, o Hospital São José, recentemente, o nosso prefeito ele sentou com o provedor do Hospital São José, o Carlos Gigliotti, na qual o nosso prefeito municipal ele apresentou uma proposta para que nós pudéssemos ali, de alguma forma, pelo menos, utilizar parte de toda a estrutura, porque o São José ele é realmente um equipamento grande. O doutor Clemente, que divide essa bancada, Sim, ele conhece, inclusive tem uma unidade também, né, da Multimagem lá instalada. E nós estamos tentando pegar uma ala, né? Assim, fique registrado que nós já fazemos uma parceria com o Hospital São José através da maternidade municipal. Sim, maternidade essa que seria hoje, uma ampliação de atendimento. uma ampliação. A maternidade hoje ela tem aí um número aproximado de 170 partos por mês. Quer dizer, então assim, essa parceria tem funcionado muito bem. A gente espera aí que a diretoria do Hospital São José possa analisar a nossa proposta com carinho e, de repente, aí conseguimos fechar uma parceria para que a gente possa ampliar esse serviço e comprar alguns leitos dentro do hospital. Por que é tão difícil parcerias público-privadas? Eu sou entusiasta disso aí. Porque é uma grande saída, né? E tem sentido isso aí. Olha, Nathalie, desculpa. Existe um trabalho que não é tão recente, mas ele deve ter alguns anos. Foi feito um estudo baseado no Rio de Janeiro, porque os hospitais federais, a grande parte deles estão no Rio de Janeiro. E chegaram a uma conclusão tão absurda que realmente vale a pena a gente refletir em cima disso. Um hospital público do Rio de Janeiro tem 11 funcionários por leito. Imagina, 11 funcionários por leito. E custa exatamente 6 vezes maior um leito hospitalar do que custa para a iniciativa privada. Nossa. Isso significa, o setor público ele é inchado, ele é difícil de trabalhar. E quando você pega uma administração, ainda que tem boas ideias, nova, ele não consegue mudar. Ele tá engessado, né? É o caso do Deis. Eu falei para ele, você fica engessado, porque isso já vem lá de trás. E é ruim. Sem contar a burocracia, né? Que nós temos uma série de burocracias a serem cumpridas. Tem uma série de burocracia. Agora, claro que isso também esse é um fator que existe, mas a gente tem que minimizar isso de alguma forma. Por exemplo, eu acho uma forma inteligente comprar leito hospitalar do São José. Por quê? Porque o setor público não consegue gerir um leito no mesmo custo da iniciativa privada. É mais barato comprar leito no setor privado do que você construir unidades gigantes, como foi os estivadores. Se gastou 80 milhões, vai gastar mais 100 milhões para aparelhar e faz parto. Um parto você imagina o custo de um parto aqui nos estivadores. É 10 vezes o que você pagaria na iniciativa privada, 12 vezes. Então é o seguinte, não adianta só fazer monumentos e depois você não ter dinheiro para custear, né? Para custear essas despesas. É muito grande. Então é o seguinte, qual é o país mais desenvolvido do mundo? Qual é o que tem o maior PIB? Estados Unidos. Gostando ou não da metodologia americana, especialmente do Sr. Trump, você tem que imaginar o seguinte, nos Estados Unidos não tem leito público, a não ser para as Forças Armadas. Sim. Fora a Força Armada, que é para separar mesmo, o setor público compra leito da iniciativa privada porque ele sabe que vai custar menos do que se ele erigir grandes hospitais ou grandes clínicas, ou grandes policlínicas, como a gente chama aqui. É muito mais caro, então ele compra. E aqui não, a gente quer fazer grandes monumentos, tal, ao invés de comprar da iniciativa privada, que é muito mais barato. Então essa ideia aí, acho muito inteligente e muito saudável nas duas pontas, né, de comprar leito, no caso especificamente do São José. Falando em São José, falando em unidade de saúde, nós tivemos aí a inauguração em São Vicente do Ame Mais, né? É um serviço que, se a gente for fazer uma análise, é referência em todo o estado. Foi uma luta bastante grande, inclusive, do deputado estadual Caio França, que conseguiu trazer esse equipamento para São Vicente. Como que a prefeitura tem, eu não sei se fiscalizado é a palavra correta, mas acompanhado o serviço que tem sido prestado à população e de que maneira esse equipamento tem contribuído para a melhoria do atendimento nas outras unidades de saúde do município? Sim.
a vinda do Homem Mais para São Vicente realmente foi uma conquista de grande valia, até porque o Homem Mais, como todos sabem, ele é um equipamento que trata principalmente das especialidades. O Homem Mais ele foi inicialmente projetado para ofertar aproximadamente 21 dessas especialidades. Nós já estamos operando aí com a capacidade de 50%. Até o final desse mês, nós já estaremos operando em sua totalidade. São vários procedimentos e exames que ali são oferecidos. Isso, obviamente, dessobrecarregou um pouco das nossas filas, né, as grandes quantidades de exames que ainda estavam esperando. Represado exames, não só exames, mas também procedimentos, são pequenos procedimentos que lá realizam. Acredito que isso também possa servir como uma resposta para a telespectadora que nos questionou em relação ao próprio CREI. Sim, foi uma ação do governo do Estado, através do deputado Caio França, ali como legislador da Assembleia. Então, assim, o governo do Estado, ele tem sim, na medida do possível, contribuído. É que o governo estadual, ele não olha só para o município. O governo estadual, ele tem que olhar para o Estado. Ele olha, então, assim, toda a região. O AME, ele atende hoje grande parte da população vicentina, mas também ele por força de pactuação, ele tem que atender, exatamente, ele atende toda a região. Né? Até hoje, o público que mais é atendido ali é o público de Cubatão. Né? Santos, né, não tem enviado atendimentos. Esse acompanhamento que a Secretaria de Saúde ela tem feito, obviamente é um acompanhamento à distância, até pelo fato da regulação ser do governo do Estado de São Paulo, mas nós estamos monitorando, porque todo o encaminhamento que é feito no município é feito por nós e a gente tem o controle disso. Então, a gente acompanha não só o encaminhamento, mas o pós, né? O que aconteceu depois, se deu certo, se não deu, se a gente recebe essa demanda ou não de volta. Você tocou num ponto bastante importante que eu acho que talvez seja uma das maiores discussões quando a gente fala de saúde em nível metropolitano e em nível regional. Nós reclamamos muito, por exemplo, Santos tem uma demanda de atendimento muito alta de pacientes que são de fora de Santos, até porque ele é uma cidade mãe, vamos dizer assim. São Vicente recebe demanda represada de Cubatão. O litoral sul, muitas vezes, por conta da falta de estrutura, acaba também vindo ou para Santos ou para São Vicente e tem que ser atendido, tem que ser absorvido. No entanto, os municípios não recebem mais nada por este atendimento extra. Quando a gente fala de região metropolitana, falta encontrar um consenso nesse sentido. Verdade. É pauta da discussão do Condesb, né? Assim, até por coincidência. O presidente é o Pedro Gouveia. O Pedro é o nosso prefeito. Então, assim, tem sido discutido isso. O prefeito ele já iniciou um estudo para ver qual a possibilidade de investir mais recursos. Obviamente, quando a gente fala de Condesb, a gente novamente está falando de governo do Estado de São Paulo, porque é de onde vem a maior parte, a maior fonte do recurso. Então, assim, já está sendo estudado uma aplicação de recurso não só para viabilizar a saúde pública em São Vicente, mas sim em toda a região. Essa discussão ela já começou. Um cartãozinho de crédito resolveria? Resolveria. Isso é uma coisa que seria fantástico e aí obrigaria as pessoas a se mobilizarem em prol realmente de uma região metropolitana. Né? O do cartãozinho de novo, que nós comentamos. Cartãozinho do SUS, né? Cartãozinho do SUS. Eletrônico, você passa no município onde a pessoa foi atendida e é automaticamente acreditado aquele valor respectivo ao procedimento que ele fez. Então aí ninguém ia ficar brigando mais, como hoje, para não atender pacientes. Porque você falou uma coisa, Nathalie, às vezes realmente as regiões distantes não têm condição, mas muitas vezes o cara vem aqui para fazer uma consulta. Sim, exatamente. Ou seja, e o próprio município gosta porque sobra mais dinheiro para ele, quando na verdade ele deveria estar focado com atendimento básico e deixar para uma cidade como Santos ou São Vicente os atendimentos de maior complexidade. Né? Porque, pensar metropolitanamente, né? Pensar. Isso já está existindo no interior. E é gozado, porque no interior está cheio de consórcios, aí na região de Capivari, Rafar, essas regiões próximas de Piracicaba, eles conseguiram. Aqui a gente não conseguiu, mas eles conseguiram. O que é feito? Eles veem a necessidade de cada município, são tudo município pequeno, e falam, ó, psiquiatra, vou ter um que vai atender em 2 cidades, porque não precisa de 2. De manhã aqui, à tarde lá. Ou
gastro, eu não posso ter um em cada um. Então, vai ter numa cidade, mas ela atende o pessoal da outra. Eles dividem o custo desse profissional, o oftalmologista, para uma cidade tipo Rafar, por exemplo, que é 5 mil habitantes, é muito. Então, as duas cidades pagam o oftalmo. Reduz custo. Isso é integração. Isso é metropolização. Isso é inteligência na redução do custo da iniciativa pública. Mas, para isso, tem que ter humildade. A gente não tem isso aqui na Baixada Santista. Ninguém pode ser o pai, querer ser o pai da criança, né? Querer ser o pai, não, porque eu sou melhor, não. Vamos todos ter humildade e vamos nos dar as mãos, porque certamente você consegue reduzir o custo. Eu estou citando exemplo, e eu conheço. Eu estou sempre para aquele lado lá, tal, até para falar sobre essa área, a minha área, por exemplo, que vão fazer também. Até no bombeiro eles fazem isso, Nathalie. Eles pegaram uma região ali de 10, 12 municípios, tem um corpo de bombeiros que fica mais ou menos centralizado, que atende a todos. Fatia custo. Talvez essa seja uma boa sugestão, Sim, né? verdade. Sem dúvida nenhuma. Uma espécie de seguro social, né? Uma Seguro espécie social. de seguro Seguro social, social. exatamente. Teria um cadastro único. Existe o SUS e acho que o SUS poderia fazer isso, mas em contraponto, doutor Clemente, eu já aponto para a tabela SUS, que é um grande problema, e é uma tabela que hoje já está desatualizada. Então, quando a gente operasse esse faturamento, o setor que iria atender, obviamente, ele teria ali um problema. Se ele é público, ok, nenhum problema. Se ele é privado, nós já teríamos um problema por causa da defasagem, né, nos valores. Aí eu posso fazer uma consideração? Claro. A maioria das cidades hoje que tem essa composição, elas pagam uma tabela 1,5 vezes o SUS, por exemplo, que já fica aceitável. Com isso, ela atende bem, ela escolhe melhor o profissional, ela exige equipamentos de melhor qualidade e a população acaba sendo beneficiada. Na verdade... Então, é possível. É que você apresentar uma tabela SUS, onde se paga, por exemplo, 10, 12 reais por um ultrassom, Nossa, que absurdo. você sabe que não vai cobrir o custo. Claro. É quase que o papel. Quase que o custo do papel e o gel. Sim. E o auxiliar custa. Então, assim, o cara que pegou para fazer. Eu falo isso abertamente. O cara que pegar para fazer ultrassom SUS no preço que está, ele não fez o exame bem feito. Eu estou afirmando. Não faz o exame bem feito. Porque ele vai ter que fazer em 1 minuto. E não é possível. Então, esse cara não fez o exame bem feito. Eu faço um desafio mesmo para alguém que atende SUS nesse preço dizer que fez um exame bem feito. Não consegue. Ou então ele vai morrer de fome, porque ele vai fazer, deveria estar fazendo um exame no máximo a cada 10 minutos, ou 15, ou 10. Então, se você imaginar 12 reais, você vê que no final do dia, o que ele ganharia? Por isso que é tão difícil fazer a parceria público-privada. Verdade. Antes do intervalo, eu vou exibir agora a matéria do recém-nascido, mais um recém-nascido que foi encontrado dentro de um saco de lixo em Praia Grande. Veja só. O vídeo mostra instantes depois que o bebê foi encontrado. Era um domingo à noite, Rua Atibaia, no Jardim Imperador, Praia Grande. Durante a coleta de lixo, os funcionários perceberam algo estranho dentro de um saco e se depararam com um bebê. Segundo testemunhas, era uma menina, entre 7 e 8 meses de gestação. Ainda estava com pedaços de placenta e tinha o cordão umbilical enrolado no pescoço. Foi a Polícia Civil que retirou o corpo do bebê do local. O caso está sendo investigado por policiais da Delegacia Antissequestros. Eu fico chocado com isso, entendeu? Acho que todo mundo fica, né? É desumano. Acho desumano. Esse é o segundo caso em que um bebê é encontrado dentro de um saco de lixo em menos de uma semana na Baixada Santista. O primeiro aconteceu na Rua Bahia, no Gonzaga. Segundo a polícia, a recém-nascida foi descartada por esse duto, ainda com vida, de uma altura de 6 andares. Um reciclador encontrou a criança morta enrolada em um saco preto nesse contentor.
As investigações do caso de Santos estão mais adiantadas. Foram localizados e identificados os acusados de cometer o crime. São os próprios pais da criança. A mãe está presa. 2 crimes, bebês encontrados mortos no lixo. Choca? Choca, e muito, porque o ser humano está se tornando uma pessoa pior que os animais. O animal, quando ele tem um filhote que ele abandona, é porque ele está doentinho. O ser humano não, ele tem o filho e joga fora. Eu creio que hoje em dia, do jeito que o mundo está globalizado, tem muita coisa que as pessoas, o ser humano pode fazer para evitar o filho, a mulher principalmente. Então, creio que se ela engravidou, ela devia, pelo menos, se ela não queria para ela fosse até o hospital e doasse a criança. Acho que pessoas que fazem isso não têm Deus no coração, né? Falta de Deus, falta de amor ao próximo, entendeu? Uma pessoa dessa merece o pior da terra. Eu, como mãe, eu não aceitaria. Informações sobre os casos podem ser fornecidas pelo Disque Denúncia 181. Não é preciso se identificar. Tomara que encontrem logo os responsáveis. O Bom Dia Baixada agora sim vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Saúde de São Vicente, Deisio de Souza, e o diretor da Clínica Multimagem, José Carlos Clemente. Ainda dá tempo de você participar e interagir com os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que já está aí na tela, pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Nós temos pouco mais de 6 minutos, nosso programa passou voando, mas eu acho importante a gente tratar da questão da prevenção. Nós falamos ao longo do programa sobre a importância da educação para mudar todo esse quadro dentro da saúde. E certamente a educação ajudaria muito na mudança de cultura de prevenção, claro. Porque um paciente doente é muito mais oneroso em todos os sentidos. Verdade. E isso é muito sentido na rede pública. Sim, bastante. Infelizmente a gente percebe isso, né? Nós temos oferecido mais atendimentos no hospital municipal, né? Hospital de urgência e emergência, do que os atendimentos que são realizados na unidade básica de saúde. Então, o nome já diz, né? Unidade básica, ou seja, baixa complexidade. Isso passa pelo campo da prevenção. Então, infelizmente, dizem que os brasileiros, eles acabam deixando tudo para a última hora, mas eu acredito que essa prerrogativa não seja do brasileiro, mas sim do gênero humano, né? O ser humano, ele acaba somente procurando ajuda quando realmente ele se encontra em grande necessidade, né? Então, assim, São Vicente a gente trabalha bastante, nós temos um programa que podemos citar como Saúde na Escola, onde nós trabalhamos com as crianças e com os adolescentes. Nós temos a Academia da Saúde, onde nós também priorizamos o atendimento não só para adultos, mas também para pessoas da terceira idade. Nós acreditamos também que prevenção ela não é só a questão de saúde em si, mas eu acho que essa ativação do ser humano, né, do exercício físico e esse incentivo, ele previne não só doenças, mas Sim. Eu acredito que ele previne também outras coisas. Então, nós temos realmente um olhar e investido um pouco nessa questão da prevenção, mas nós percebemos ao longo do tempo que, ao longo dos anos, que, na verdade, a gente tem dado murro em ponta de faca. Assim, uma atitude bastante insana, porque nós investimos na saúde básica, mas, na verdade, nós somos sobrecarregados na nossa saúde de urgência e de emergência. Então, nós percebemos que existe realmente uma resistência por parte da população no que diz respeito à prevenção. E isso se estende, claro, que para a rede privada, né? Se estende. Mas eu queria comentar um pouquinho ainda desse negócio da rede pública, porque quando a gente fala de prevenção, a gente fala só de alguns itens, por exemplo, para o diabético, para o hipertenso, e é importante sim que ele faça essa prevenção, mas existe uma coisa que está sempre atrelada à educação. A gente esquece, mas a prevenção está atrelada à educação e até à habitação. Falar habitação, o que tem a ver com prevenção? Tudo a ver. Olha, 80% das doenças infantis, isso é estatística da Organização Mundial de Saúde, e o Rogério sabe muito bem isso, porque a gente participou de campanhas políticas, a gente cansou de falar. 80% das doenças pediátricas estão atreladas à falta de saneamento básico. Sim. O saneamento num sentido mais amplo. A água potável,
a água tratada, o tratamento do esgoto, o destino desse esgoto, né? O ensinar a lavar as mãos antes de comer. Se todo mundo soubesse o poder de lavar, que o lavar as mãos tem para evitar doenças, né? Todas, né? Todas. Incluindo a gripe, Todas. a gripe agora que está aqui. Exato. Então, assim, isso também é prevenção. E uma prevenção fantástica, porque 80%, volto a dizer, diarreia, todas as doenças de criança, tem a ver com saneamento básico, que normalmente o setor público não dá muita atenção. E a educação, que é o ensinar, escovar o dentinho, vai lavar a mãozinha, sei lá, dar um destino certo para as coisas, não jogar lixo em qualquer lugar, né? Os bueiros todos atolados, aquela água contaminada com um monte de coisas. Então, isso também é prevenção. Além das doenças que nós comentamos aí, né? Hipertensão, diabetes, obesidade. Tudo. E até mulher, por exemplo, você pega a mulher que faz a autopalpação mamária, notou alguma coisa, vai para o médico. Assim como o homem, que é um pouco mais rebelde, está com dificuldade de fazer xixi, por exemplo. Vá procurar ajuda. Vai lá, deve ser um problema de próstata, mas pode ser um câncer. Sim. Pode ser benigno e tal. Ou seja, tudo isso é prevenção. E é preciso que o setor público abra as portas para isso, mas também que a comunidade ela seja educada nesse sentido. E se conscientize da importância de que a prevenção é sempre o melhor caminho. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu já deixo aberto desde o convite para que você volte para a gente falar novamente mais um pouquinho sobre a saúde de São Vicente, porque certamente muita gente nos acompanhou pela Santa Cecília, pelo nosso Facebook, e eu acho que a pessoa que está à frente, seja secretário adjunto, tem a obrigação de prestar contas à população. Por isso eu te agradeço muito a participação. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade e com certeza estamos à disposição para retornar. Doutor Clemente, muito obrigado pela participação do senhor e pelas informações bastante pertinentes ao tema e importantes. Queria agradecer a você, Nathalie. Aliás, parabenizar pelas perguntas, muito interessante. Sim, agradecer a você, Deise, por essa possibilidade. Ao Rogério, grande amigo e tal, por tudo isso que aconteceu no programa e que a gente possa avançar mais no futuro. Fiquem com Deus. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Tchau!